Olá, eu sou Renato Meca e eu ensino as pessoas a serem sempre mais felizes, superando os seus problemas, superando a si mesmo todos os dias. No episódio de hoje, eu vou falar com a Carmen Sampaio, que ela é astróloga e participa também do meu projeto de mentoria, onde eu oriento as pessoas a serem sempre mais felizes através do poder do fortalecimento mental e da superação diária. Carmen, olha só você. E aí, Muito bem. tudo Me ouve bem? bem? Tá me vendo Me bem? ouço bem, estou muito honrada de participar do Grupo Superação. Enfim, muito Veja obrigada por só, você tudo. está sendo das pioneiras. Desde ontem eu estou fazendo uns testes e a gente já está transmitindo ao vivo, não só aqui pelo Instagram, mas também pelo YouTube e pelo Facebook. Olha só. Então Ah, a que gente está bacana, que falando bom, que para bom. mais gente aí. Que legal, viu? Muito bom, Tá dando muito bom. certo e são pessoas bem conectadas nessa nossa jornada. Vamos lá então, Carmen. Olha só, eu queria que você, antes da gente começar, tá, esse papo todo que a gente tem hoje, eu queria ter Facebook também. Olha só, essa voz que vocês escutam é a voz da minha consciência. Olha só, então eu queria que você se apresentasse para a gente. Vamos começar por Muito bom. aí. Ok. Eu sou Carmen Sampaio, eu sou astróloga há 29 anos. Na realidade, eu acho que eu nasci astróloga e tive toda uma formação. Tenho um filho que tem 30 anos de idade, sou casada, tenho algumas formações além da área da astrologia, mas sempre vivi de astrologia. Assim, a Olha só. astrologia e a cosmoanálise, que são coisas diferentes e complementares, são as ferramentas que eu uso para tornar a minha vida um lugar melhor. E como por muito tempo, né, minha mãe, ela tinha um sonho que era me ver formada. Aí eu fui estudar psicologia, descobri que não sou psicóloga. O fato de você fazer um curso não te torna aquele curso, né? Eu lembrei, né, do Falcão, o cantor, que ele é arquiteto, mas eu nunca vi o Falcão falando eu sou uma arquiteta. Eu sou a Carmen Sampaio, cosmoanalista e astróloga. E aí, depois, com o tempo, eu tinha uma atração muito grande pelo universo vegetal, porque o universo vegetal, ele sempre está conectado com o mundo dos ciclos. E aí eu fui Olha só. fazer uma especialização. Na realidade, foi um convite que aconteceu, aí eu fiz um teste, consegui entrar no grupo, uma especialização, uma extensão universitária da botânica sistemática e arquitetura vegetal, são duas ferramentas diferentes e complementares. São matérias da botânica que nos ensinam da onde e como nos formamos a partir do desenho, qual é a história que está por trás do vegetal. Olha E só. isso é coerente com o universo da astrologia. Eu pensei que era para poder aprender a identificar árvores. E aí, com o tempo, eu descobri que nada. Esse curso, ele Isso é muito era um relevante para a presente de Larissa. destino. A Larissa está aí Era ouvindo a um... gente? Manda um alô aí, Larissa. A Larissa adora planta também. É Que maníaca legal. por Muito bom, Larissa. orquídeas, por. Manda aí, Larissa, por suculentas. Que legal. Adora. Uhum. E aí, essa paixão pelo mundo verde, né, pelo ciclo, me fez me mobilizar e criar um sistema de ajudar as pessoas através do conhecimento da cosmoanálise e da astrologia, juntando esse Me universo que fala um parece pouquinho então, diferente, mas é igual. qual é o bonde aí que tem então da vida das plantas e dessa cosmoanálise? Fala um pouquinho mais disso pra Eu gente. vou dar um exemplo bem simplório, tá? Mas ele é bem prático para ficar compreendido. Nós temos ciclos solares, ciclos lunares, ciclos mercuriais, ciclos venusianos, marcianos, jupiterianos, saturninos. Você já ouviu falar de setênio? Setênio é um quarto de um ciclo saturnino, por exemplo. E Poxa, para que ele serve? Para nos dar estrutura enquanto seres viventes no planeta inteiro. Por exemplo, o ciclo do feijão é de 88 dias. O ciclo de germinação e produção. Ele não é só esse o tempo para a colheita, mas o ciclo dele é de 88 dias. 3 ciclos de 88 dias e você tem o feijão disponível. Tanto a germinação, o crescimento, o desenvolvimento da vagem.
Para E, comer e já. o que rege esses 88 dias? É o ciclo mercurial, o ciclo de Mercúrio. Mercúrio leva 88 dias para dar o movimento em torno do Sol, né? Então, quando a gente fala do ciclo mercurial, a gente fala literalmente dos ciclos das vagens, que se Olha só. compõem de um ciclo mercurial. Quando eu Sabia percebi isso, eu dessa, comecei a Lari? descobrir. Como é? A Lari sabia dessa? Cadê a Larissa que gosta de plantas? Já já ela pula aí. Ah, que lindo! A Maria. A, Essa é minha a mãe, essa é minha Maria. mãe, é a Bia, tia A Maria, Bia. ela sabe também, tá vendo? Plantei muito Ela já feijão. falou aí que come planta, ela é vegetariana e ela Aham. só entende das plantas de comer. Come tudo. Que bom. É muito bom ter um jardim comestível. É muito bom. E, bom, aí Aí é essa com meu compreensão pai. de. Seu pai chegou? Não, é com meu pai. Meu pai tá plantando uma horta lá no jardim dele, na Ah, que quarentena. bom, que bom. Que lindo, parabéns. Parabéns à sua família, porque isso é uma forma da gente, inclusive, tomar posse do nosso sentido de prosperidade. É Olha só, isso. Carmen, Eu você está acho que falando me aí tanto apresentou. de ciclos e de astrologia e tudo mais, a gente vai entrar mais nisso. Aí eu já quero me fazer um convite de repente. Olha só, me fazer um Hum, convite, vai vendo, né? Quem hum. sabe a gente marcar um dia aí para a gente fazer um estudo aí de astrologia numa live dessas aí. Olha, eu vou adorar. Afinal de contas, você tem Urano na linha do ascendente, né? É bom a gente conversar sobre isso. Você Olha tem, para só. quem não curte astrologia, Urano na linha do ascendente é uma pessoa fora, realmente, ela sempre vai ser uma pessoa muito fora do padrão, né? E o Urano é o planeta de 84 anos, ele leva 84 anos em torno do Sol, é praticamente um ser de um ciclo completo de um ser humano. E quando Urano está Olha na linha só. do ascendente, a vida da pessoa nunca vai ser dentro dos padrões convencionais. Poxa, É uma característica da condição astrológica. poxa. É. Quer dizer que eu sou especial então por causa disso. Olha só. Você tem o ascendente em escorpião com Urano na linha do ascendente. Não é Olha, pouca coisa, é a muita minha filha coisa. é de escorpião, qual é a relação aí? Dá muito Aí a gente choque tem ou que dá pegar mais o mapa ajuda? dos dois, pegar o mapa dos dois. Ah, Mas bom, provavelmente o sol vamos dela. deixar isso para uma live. Quem sabe a gente marca Vou daqui a um gostar, tempo, a gente vou marca aí gostar, um. vou gostar, vou gostar. Olha só, já Mas me só faça um convite. para não perder o sol dela, ilumina o teu ascendente. Ou seja, a Olha só. natureza emocional dela ilumina a sua personalidade. Ah, com Basicamente, certeza, isso totalmente. é muito superficial, mas isso com certeza acontece. É superficial a fala que eu fiz, que ela não é suficiente para dar uma martelada, né, de informação. Mas quando nós temos um filho que o sol dele é o mesmo signo do nosso ascendente, aquele filho nos obriga a evoluir. Ele nos faz mestres de nós mesmos. Ele é praticamente, nós ao invés de sermos simplesmente guardiões, nós nos tornamos superadores de grandes desafios, porque o filho nos Exatamente. impulsiona a isso. E aí, olha só que Não, isso interessante. aconteceu totalmente comigo, porque eu fui pai muito novo, né, muito cedo, e aí eu tinha algumas reações dela na escolinha, porque ela já foi para a escolinha desde os 6 meses, que era para poder dar uma folga, né, para todo mundo. Uhum. E sempre foi muito, muito ativa, hiperativa e tudo mais. E aí a gente tinha algumas reações, a escola era da madrinha dela, então a madrinha dela me ligava, me mandava já uma mensagem com o que tinha acontecido, e eu falava, quando ela entrava no carro, eu sempre conversava e falava, filha, melhor você me contar do que eu ficar sabendo por outras pessoas, né? E daí ela me contava, não, e tinha muita coisa que por dentro eu tava dando pulo de alegria, né? Mas aí tem que vestir o chapéu de pai e falar assim, não, filha, mas não é desse jeito, não pode fazer isso, você precisa fazer desse jeito, né? Mas por dentro eu tava nessa fase toda, né? E faz sentido, muito sentido isso. Que bom. E, bom, eu vou ter muita alegria de traduzir o seu céu, mas olha, eu vou te falar, eu não sei se é bom fazer isso no aberto, porque praticamente ficar nu para o público. Uau! Porque a tradução Não do sei se eu, céu é um não sei se lugar eu tenho muito, muito problema com muito. isso, não. Com nenhum dos Que dois, para bom, falar a verdade. que bom.
A tradução do céu é um lugar que nos coloca muito nu para a vida, né? Porque aí nós precisamos de verdade sermos responsáveis. Mas eu posso te dizer uma coisa: você vive muito bem o seu mapa, parabéns. Eu sou Olha muito só. grata, Eu muito costumo grata. falar, Eu só um até adendo aqui agora, né? Eu costumo falar que depois do acidente eu preciso de ajuda para tudo, né? Inclusive para me vestir, tomar banho e tudo mais. E às vezes tem mais de uma enfermeira aqui para me ajudar. E eu já falo, né, que as minhas partes íntimas já vieram partes públicas faz tempo, já não tem mais tanto assim, não. é uma forma sábia de lidar com a situação. Parabéns, parabéns. Se não tem jeito, o jeito tá dado. Incrível. Muito bom, muito bom, Mas vamos muito lá, bom. Carmen, vamos voltar para o nosso assunto aqui, né? Me conta um pouco mais aí dessa fase, então, de autodesenvolvimento, dessa busca e tudo mais que você tem passado. Olha, primeiro, assim, você me interrompe se eu me estender. Assim, eu nunca parei de estudar, porque os meus clientes, então, assim, se tem alguém que tem uma questão financeira, lá vou eu estudar sobre finanças. Se tem alguém com uma questão emocional, lá vou eu estudar sobre emoção. Tanto que eu agora estou estudando neurociência, né? Estou fazendo uma graduação em neurociência, uma pós-graduação em neurociências, exatamente porque o meu cliente me convida para isso, né? Eu já fui, inclusive, em curso de dança para poder entender a necessidade do cliente e como que ele poderia acionar aquilo na existência dele. Então, Olha estudar para só. mim é um lugar de muito prazer, de muita alegria. Nunca foi um. Mas cheguei num lugar que era tanto conhecimento e chegou um momento que deu uma travada, né? E eu não estava conseguindo cumprir a missão, né? Eu tive uma experiência bem difícil no ano passado, uma perda irreparável na família, e isso me deixou muito frágil, né? E eu estava realmente sem norte. Estava sem norte porque eu tinha muita coisa para fazer, sem energia física para fazer, meu companheiro me deu uma tremenda de uma força, foi super maravilhoso, mas, porém, entretanto, com todo mundo prático, estava um monte de projetos que eu não conseguia sair do lugar, porque eu estava travada emocionalmente, principalmente em assumir o que eu de verdade quero, né? Eu estou usando, inclusive, essa expressão, porque ao experimentar e vivenciar o seu curso, o que eu descobri é que eu estava sendo desonesta comigo e com o mundo, né? Olha Por quê? só. Porque eu tinha algo para entregar e não estava entregando. Não do jeito que eu preciso entregar, né? E aí, Fantástico. esse ano aconteceu essa experiência. Tem um cara lá, tô passando do nada, vem um vídeo, uma tela, um tetraplégico, fazendo um curso com a plano de superação. Eu falei, caraca! Deu uma luz, assim, tipo, subiu uma luz. Porra, velho, o que você tá fazendo da vida, Carmen? Bom, primeiro, naquele momento, eu falei: bom, se esse cara está preparado para fazer um trabalho para me ajudar, eu estou sentindo ele agora. Eu te juro que eu senti no corpo. Eu senti Olha assim: só. só esse cara para me ajudar. Só ele. E esse cara era você, né? Esse cara incrível é você. Legal. Fico É, lisonjeado por isso. E mais ainda porque minha mãe está ouvindo isso, né? Então fico mais contente ainda, né? eu sou muito agradecida aos seus pais, que não conheço. A minha mãe Muito está numa live agradecida. particular aqui com alguém conversando das finanças, Assim, falando dos ela gastos é dela. realmente uma mulher incrível. E os seus pais são incríveis, porque para criar uma pessoa como você, tem que ser pais incríveis, né? Eu entendo A assim gente é o que reflexo disso, né? nem todo mundo é, nem todo mundo é, mas no seu caso eu entendo que realmente você tem uma família incrível e o seu motivo para viver é tão glorioso e tão luminoso que você inspira. Mas eu Olha vou te só. falar, isso o que me pegou foi a primeira aula do primeiro módulo, cara. Eu levei uma surra. Uma surra. Eu apanhei. Eu cheguei a sentir um desconforto no corpo, assim. Porque eu falei, porra, mas ele tá falando do óbvio. Por que você não fez, Carmen? Que bom, né? Mas Que eu é consegui porque te tocar dessa forma desde o começo. que outras pessoas falando parecia assim uma repetição, uma repetição, uma repetição. Você falando, mas você não só falava, né, Renato? Você não só fala, você eu me senti assim.
eu estava me sentindo uma criança perdida e me sentia alguém me pegando na mão. Eu me sentia uma criança perdida na feira. Imagina assim, uma criança de 4 anos que perdeu na feira. Eu falo isso porque quando eu era criança, às vezes minha mãe ia para a feira e me esquecia na feira. A minha Ela mãe estava era no muita dessas também. coisa. A É, minha ela mãe estava era esperando. dessas também. É, e ela me esquecia na feira. E eu me sentia assim, uma criança perdida na feira. E aí, quando eu comecei a fazer o seu curso, que agora eu chamo de nosso curso, porque vamos lá para o nosso curso. E eu não assisto o curso e fico naquele vou para o próximo, né? Eu assisto e fico ruminando, 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 para poder extrair o máximo, né? Mas não vou falar os segredos do curso porque eles são incríveis. E esse processo foi como se eu estivesse perdida, sem saber o que fazer, e alguém me pegasse na mão, agora faz assim, agora faz assim, agora faz assim. E é o que eu estou fazendo. E curiosamente, toda vez que eu pego o módulo e que eu pego as anotações que eu faço no caderno, a partir do seu curso, a partir do superação, eu percebo como eu fico não apenas motivada no sentido de entusiasmo, mas porque você consegue atingir a minha razão, entende? A minha lógica e dizer assim, ok, agora você tem que parar de ser desonesta e agir dentro do que é honesto, que é entregar o que você sabe, né? Porque eu faço um trabalho muito um a um, eu me entrego muito para o meu consulente, entrego profundamente. E sempre dei aulas, muitas aulas, aulas de numerologia, de astrologia, de cosmoanálise, e nunca foi trabalhoso, só que eu cheguei num lugar que eu estava sem rumo, né? Claro, porque a gente, quando passa um baque emocional, a gente fica frágil, né? E foi o que aconteceu. Esse baque emocional me deixou muito desnorteada e o Mas é assim superação. mesmo, né? O desafio que a gente não enfrenta acaba te limitando, né? De todas as Sim, formas possíveis, né? Até sim, mesmo físicas. E quebrar essa sim. barreira física foi o meu desafio e mostrar isso para as pessoas é o melhor combustível para provar que se quiser vai lá e faz, né? Para quem Que estava na bom, live Ana, de que bom. ontem aí, para quem estava na live de ontem, levou aí uma bela de uma chacoalhada porque a gente falou de uma coisa fantástica, né? E no meu E, caso, ainda esse treinamento mental que eu faço hoje tem muita ligação com o que eu sempre fiz na vida, na verdade. Né? É a semelhança que existe entre o exercício físico, né, e esse trabalho mental, esse treinamento de fortalecimento mental. E se eu já fazia isso antes, se eu fui um atleta de alto nível, se eu trabalhei para uma rede de academia que era por volta da Ásia toda, e eu tinha que me desafiar a cada lugar que eu estava, porque era língua diferente, era tudo diferente. E essa preparação mental, eu dizia sempre que era um desafio novo e me trouxe até aqui, porque eu continuo fazendo isso. Né? Não treino mais fisicamente as pessoas, mas se bem que eu botei o povo todo na dieta aqui em casa, cadê o povo daqui de casa? Ó, meu irmão perdeu 3 quilos semana passada, tá todo mundo de dieta aqui. E eu continuo treinando as pessoas nesse fortalecimento mental que faz total sentido, porque se a gente tem a nossa mentalidade centrada e fortalecida no sentido de entender da onde a gente vem, para onde a gente vai, o que pode acontecer com a gente e uhum, raciocinar de uma forma sim. eficiente, a gente é, passa por vários desafios aí e não se limita tanto, né? O que eu acho muito lindo do superação, que para mim foi fundamental, Do código de é superação que o ela está fato falando dele. é o curso, é o nome do curso, né? O curso de superação, assim, é o fato de ser ministrado por você, né? Isso é óbvio. Eu acho que se o superação fosse ministrado por qualquer outra pessoa, não teria o poder e a força que tem vindo de você, né? Porque vindo de você você assim, a existência do seu pensar, do seu existir, do seu se posicionar, ele só é tudo que ele é porque é com você, né? Porque a maioria de nós tem muita resistência em permitir o significado da verdadeira palavra ordem, né? E o que eu entendi Ordem, que você... ordem traduzido por organização, pode ser também, ou por Sim, sim, sim. prioridades, por metas e tudo mais, né? Sim, sim. Essa questão da ordem, né? Do que é prioridade, que o superação
ele vai ensinando, né, para quem aí tem interesse em conhecer o Superação. Gente, se vocês soubessem o que é, vocês não iam pensar. Vocês compravam ele agora, porque é uma coisa extraordinária. Eu estou O chocada com curso, o preço desse curso, com o custo desse. Eu estou chocada com quanto ele custa. Quanto que é? 800? não, é Quanto muito que é mais o curso barato do que agora? isso. Quanto? É muito mais barato. A gente está com uma Ah, promoção de eu sei. desconto ainda, que está tudo lá no É. site explicadinho, com Ok, opções e gente, tudo entrem no mais. site, não sei quanto que tá, mas enfim, olha, entrem, porque é uma coisa extraordinária, né? O fato da gente estar ali, aulas rápidas, aulas curtas e eficientes, mostrando um método, dá um sentido de pertencimento com você, né? Eu separo aquele momento para fazer e depois eu fico, né, você tem lá o sistema de tarefas para cumprir, ele é elucidador, gente. Eu não quero causar spoiler, desculpem. Mas, assim, são coisas que fazem a gente mergulhar dentro da gente de um jeito que eu sempre estou usando no meu consulente. Mas eu nunca tinha deixado alguém fazer comigo o que você fez, né? Eu obedecer uma pessoa que está do outro lado do mundo, do outro lado, né? Que eu nem conheço presencialmente, mas eu me sinto, assim, muito conectada quando eu vejo o bem que você já me proporciona, me fazendo obrigada Esse a foi um cumprir a grande missão. ganho. Esse foi um grande ganho, né, dessa fase que a gente está enfrentando e nesse poder virtual todo que acabou tendo que ser implementado na vida de todo mundo, né? Perfeito, perfeito. Eu entendo assim que a pandemia trouxe alguns presentes. Para mim, um dos presentes muito preciosos foi você e eu sou muito, muito agradecida, Renato, muito mesmo, né? Quando às vezes eu fico com Que bom. dúvida, não, ele tem Urano na linha do ascendente, ele é um mestre. Eu lembro disso sempre. Ele tem Urano na linha do ascendente, ele é um mestre. Fica quieta, Carmen, que ele tem Urano na linha do ascendente, ele é um mestre. Mas olha só, Quer isso aí dizer, está parecendo propaganda, né? Mas não, é mas não é uma fantástico, esse propaganda, feedback é é o como eu fantástico. realmente sinto. É uma É como constatação, fico feliz. é uma Fico muito experiência que eu feliz. sinto, né? E eu E realmente olha assim, só, mas o fato é esse, né? Eu sempre ensino as pessoas de uma forma prática, porque eu passei por tudo isso, eu vivi tudo isso, eu sim, tive que fazer sim, escolhas em cima de decisões muito drásticas. E na sim, verdade, tudo que eu ensino, a nossa meta, né, não é ser melhor do que ninguém, mas é apenas fazer o nosso dia, ser o dia de amanhã, o nosso dia de hoje, ser melhor do que foi ontem, a gente ser melhor do que a gente mesmo. Por isso que eu ensino as pessoas a se superarem antes de querer superar qualquer outra coisa ou qualquer outro adversário numa disputa, né? Como eu fui atleta e tudo mais. Esse é o poder sim. da construção mental. E faz todo sentido, né? E Para quem uma estava coisa que eu perguntando acho, do site aí, tem um link aqui na bio do meu Instagram. É só clicar lá e conhecer toda a plataforma. né, tem uma coisa que eu queria compartilhar com você e para mim é muito importante. Quando a gente fica muito acumulado de experiências, sejam elas muito boas ou muito ruins, e a gente acumula a experiência e o conhecimento sem colocar em prática, a gente fica congestionado, né? E o superação ele me ajudou a entender isso de uma maneira simples. Eu acho que o mais bacana é a leveza com que você consegue transmitir, né? E eu nem sei como te dizer, assim, olha, para mim, se eu te sei lá quantos agradecimentos eu poderia fazer. Eu não quero falar muito agora, porque senão eu vou começar a ficar emocionada, aí eu preciso me comportar. Ah, não chora, senão eu choro também, hein? Eu descobri isso na live com a minha mãe. Se chorar do outro lado, eu choro também. Vamos mudar isso aí, E então. isso é muito interessante, né? Porque eu sem conhecer seus pais, uma vez eu estava aqui em estado de meditação, que algumas pessoas chamam de oração, né? E eu estava agradecendo muito pelos seus pais, Olha só. porque porque são pessoas que eu nunca vi, nunca conheci, e colocou uma pessoa com que eu consigo seguir, né? Me inspirar. Muito obrigada mesmo, sabe? Assim, tipo, muito obrigada por você ser tão firmeza, Aí, tão maestro, pai, pai e mãe, tão aumenta minha maestro. mesada agora porque o elogio foi bom, hein? Mas olha, mas olha só, é muito bom essa impressão, Carmen. Para mim,
a leitura que eu faço disso tudo é fantástico, porque faz valer o meu trabalho, né? Essa entrega que eu faço, enfim, de uma forma, da melhor forma que eu posso, entregar o melhor que eu posso, que não é fácil, mas é possível, então eu mostro isso. E as pessoas que só têm o visual, que só me veem, ou que me encontram, não conhecem a fundo o que eu faço, tem uma visão, às vezes, a maioria das vezes, totalmente diferente dessa, totalmente deturpada disso. Já houve casos de uma pessoa chegar, colocar a mão na minha testa e perguntar para alguém do meu lado se eu entendia o que as pessoas falam. Né? Isso foi drástico, né? Eu quase levantei e taquei a cadeira de roda na cabeça dela, né? Mas sabe que... Pode, diga lá. Sabe. Fala você, diga. Não, e o fantástico disso, o normal disso tudo, é chegarem perto de mim e olharem para o lado e alguém perguntar, né? Ou quando eu vou a algum lugar, alguém pergunta sobre mim para outra pessoa, né? Mas ele não está com fome, ele não está com frio. Né? A pessoa pensa que não fala. Às vezes eu até penso, eu acho que eu vou dar uma babadinha aqui só para dar uma dramatizada na coisa, né? Mas assim, a gente tem que saber que isso... Não, pode falar. Então, eu tenho uma amiga, eu vou compartilhar isso aqui com você, porque eu preciso compartilhar. Eu tenho uma amiga que me conhece muito, 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 e conhece meu nível de exigência, né? Que é muito elevado, que eu cobro muito, porque, enfim, o meu trabalho tem que ser, praticar o meu trabalho com excelência, porque se não for com iguais excelência, nesse ponto, então. Porque o trabalho é um trabalho, por exemplo, a cosmoanálise, eu sou responsável por uma situação de decisão. A pessoa vai comprar uma casa, comprar um terreno, começar um curso universitário, ajudar o filho a ir para um outro país, marcar uma data de cirurgia. São coisas muito importantes. Então a pessoa ela está entregando a vida dela para mim, na confiança, montar um negócio. Elas me procuram para isso, né? E eu tenho que estar 100%. Então eu tenho que estar ali firmeza mesmo no processo. Aí essa minha amiga sabe como eu sou. Ela chegou para mim, eu vou poupar o nome dela porque o que eu vou contar não é elegante. Mas ela já sabe disso e vai te crucificar assim, depois. Ela falou assim, nossa, Carmen, mas como assim? Ele é tetraplégico, como que ele pode te ajudar? Aí eu falei assim, pare e pensa. Era sobre mim ainda. Era. Aí ela virou e falou assim, aí eu falei assim, agora para e pensa. Imagina uma pessoa que pega toda a energia do pé, da perna, do joelho, do bumbum, das pernas, dos ossos, de todos os talômeros do organismo, de todas as vísceras, de tudo que está ali paradinho, pega toda essa energia e bota na cabeça. Imagina o gênio que está carregado ali. E ela é astróloga também, né? E agora, imagina tudo isso... E ele tem Urano na linha do ascendente. Ela, caraca, velho, vou ter que comprar esse curso. Manda o link para ela, porque as inscrições fecham amanhã, meio-dia. Isso é certo e seguro que ela vai fazer. Mas assim, por que eu estou te colocando isso? Porque é uma experiência. É uma experiência da gente aprender a receber do outro a grandiosidade que ele é, né? E quando ela me falou isso, na verdade, eu não sabia tudo isso, porque eu tinha sentido, mas eu não tinha verbalizado. Eu consegui verbalizar na hora que ela perguntou, mas como que ele pode te ajudar? Você é tão desassossegada, você é tão exigente. Eu falei assim, pois é, ele é o cara que está preparado para me abrir o cérebro e mudar o pensamento, e mudar o meu mindset. E foi o que você fez, né? Eu entendo que se fosse eu para dar superação, não seria com tanta eficiência. Não seria. Porque está muito nítido, escancarado, o quanto você é um cara que supera demais, né? Supera tudo. Supera. Enfim, é uma surpresa. Toda hora você vem com uma surpresa. Eu me superei, na verdade, foi essa, entende? Eu me superei e estou te contando a minha história e o que eu usei para passar por tudo isso. E se eu consegui, qualquer pessoa consegue, né? Com qualquer outro tipo de problema, porque as fases são as mesmas. Eu acho que você é muito amoroso de ter essa fala. Eu acho que é necessário aprender a receber. Aprender a receber. O que eu aprendi com você foi aprender a receber. Porque o lugar de doação, o lugar de dar, né? O lugar de entregar, de pagar, por exemplo, é um lugar de poder.
Uma pessoa que fala assim, olha, eu vou pagar esse curso, ela está exercitando o poder dela, né? Ela está exercitando o poder de entregar, de dar poder para a situação. E uma pessoa que ensina, o que ela ensina não é pagável. O que você ensina não tem dinheiro que paga. Porque o que o aluno recebe, por exemplo, um filho não tem como agradecer uma mãe e um pai pela vida que recebeu. Não tem, né? O que a gente pode é receber com amor. E o que eu vejo aqui no seu trabalho é algo muito próximo disso, sabe? É essa a Que você diferença do entrega. preço e do valor, né? Eu Exato, gosto muito de exato. produzir valor O diferente de preço que a preço. moçada paga nunca vai chegar aos pés do valor que isso tem, porque ele é um valor inestimável, um valor sem possível de medir, né? E eu me entusiasmo de falar, porque eu sei da importância desse curso. Esse curso ele tinha que estar nas universidades, ele tinha que estar nos ensino médios, ele tinha que estar na escolinha com uma adaptação para as crianças, ele tinha que estar em curso de mães, ele tinha que estar nas igrejas. Esse Olha curso só. tinha que estar em todos os Amém. centros de A religião, gente, a gente chega lá, amém. porque esse curso precisa estar nos lugares onde as pessoas estão, entende? E eu espero mesmo que você alcance notoriedade mundial, porque eu tenho certeza que você vai alcançar, como o seu mapa promete. Por quê? Porque ele não é um curso, ele é uma coisa muito maior, né? Porque é você mostrando o que fazer. E aí a gente tá com perna, tá com tudo perfeito e pode fazer e fica na preguiça, não é suficiente. A gente se sente meio culpado, né? Nossa, ele é tetraplégico e eu não faço nada, e ele está fazendo a dele. Mas não vai resolver se a gente não tiver essa técnica que você ensina. E é interessante Exatamente. porque teve aquela reunião que a gente teve uma reunião São pessoal, sessões de você me deu uma mentoria, né? mentoria, isso, é assessoria de mentoria, e assim, foi chocante. Eu terminei a mentoria com você e pá, o curso que falta é esse, o curso que falta é esse. E aí eu peguei e comecei a juntar todas as peças. Não, mas eu já fiz isso, como é que eu não reconheço isso? Nossa, eu já trabalhei disso, já fiz editora Abril, já fiz livro, já fiz isso. O que você está fazendo, mulher? Aí eu acordei, né, e comecei a colocar tudo em prática. E eu fico assim, não tenho palavras. Qualquer coisa que eu diga nunca vai ser suficiente. Eu só tenho para dizer o seguinte: esse curso, posso falar um palavrão? É foda. É, Esse curso é vai muito saber. legal. Eu estou muito Vai. agradecida. Enfim, eu sou muito Que bom. agradecida a todas as pessoas que cuidam de você, porque se não fossem elas também, né, a Como gente tem uma você, ajuda. como você então conceitua aí a mesma Carmen, claro, mas de antes do curso e depois do curso? Olha, com a passagem do meu irmão, eu fiquei destruída, tá? Foi no dia do meu aniversário. Muito difícil. Eu pensei que meu coração ia explodir de tristeza. E eu fiquei cultivando isso. Claro que eu tinha muitas outras alegrias na minha vida, e o meu trabalho me dá muita alegria, meus clientes me dão muita alegria, meu companheiro me dá muita alegria, meus cães me dão alegria, mas parece uma sensação, E pôr a mão na por mais terra que lá te dá você. muita alegria? Porque eu já te Oi? peguei algumas vezes, pôr a mão na terra lá fora te dá alegria, né? Eu já te Sim, peguei sim, algumas vezes com a mão na terra lá fora nos sim, nossos encontros. sim. Fantástico. E isso, assim, eu estava num momento de profunda tristeza que eu não conseguia reconhecer, né? Ela estava me deixando com dificuldade de agir. E a dificuldade de ação, ela exige que você tenha um plano de ação, né? Então eu ganhei de presente um plano de ação, que foi a partir dos módulos já no começo que eu consegui, parece que ele desceu inteiro assim de vez, né? A superação. E eu tenho certeza que é porque é você que ministra. A sua jeito de falar, a sua maneira Que carinhosa de bom, cuidar da obrigado. gente, a mentoria cuidadosa, E não como tem. que é nesse processo de construção, de reestruturação mental, de fortalecimento mental, né? Porque a gente tem várias ferramentas lá que acabam ficando aí. Eu faço de uma forma para escrever, para o campo visual poder ser
bem acionado. E como é que você vê agora? Eu não vou nem falar os problemas de agora, mas eu vou falar de situações de agora, tá? Situações fáceis. É fácil da gente dar risada, é fácil da gente encarar, é fácil da gente viver. Mas como é que você vê as situações, olha só, não tão boas depois disso tudo? Como é que tá a Assim, Carmen hoje? eu tenho uma natureza com uma certa tendência otimista, porque eu sei que isso me ajuda muito e funciona muito. Mas depois do fazer a superação, ou estar fazendo ainda, né? Porque eu ainda estou no processo, o que eu percebo assim é que agora o pensamento está mais organizado, né? Porque o pensamento, quando ele se organiza, quando a gente coloca ele no papel, quando a gente vai seguindo aquelas instruções que você dá, acontece um processo interno que não é tão mental, ele é muito mais emocional, né? Tanto que Exatamente. foi após após Dá um, cara. a primeira vez que eu vi o primeiro módulo, ali eu já senti uma paz de saber que a única forma de honrar todas as perdas que a vida me deu era fazendo o melhor com aquilo, né? Que aonde quer que ele Exatamente. esteja, Olha que só. aonde quer que ele esteja no outro plano, honrá-lo seria fazer o que eu preciso fazer, né? Entregar o trabalho que precisa ser entregue, que dá trabalho. Meu trabalho é muito exigente, mas é essa exigência também que me faz me sentir apaixonada por ele, né? Precisa ter não só E, uma entrega grande, mas um comprometimento grande, né? Porque e talvez é, você tome decisões por pessoa, pelas pessoas. sim, E isso sim, tem uma responsabilidade muito grande, né? sim, exato. Agora você chegou no ponto, né? Por exemplo, tem um caso. Quantos minutos a gente tem, Renato? Porque eu fico A gente falando está com aqui. 20 minutos ainda para falar. é, E só para eu não me perder, porque também eu sou Tudo bem, tudo tagarela, né? bem. Eu comecei a falar, desculpa, com 6 anos, né? Aí agora, depois que soltou a matraca, deu nisso, eu falo muito. Desentupiu nos para mais agora. Mas me fala lá, E aí, continua contando isso e coloca aí agora qual foi o maior aprendizado disso tudo que você passou, até mesmo dos outros cursos que você passou e depois do código de superação. Qual foi o maior aprendizado que você tira da vida mesmo disso? é que assim, você tem que Junto com colocar essa em coisa. aplicabilidade. O que o Exatamente, exatamente. superação me deu de presente, o que o superação me deu de presente, né? Que não tem como pagar, ferramentas para realmente eu me comprometer e fazer. Porque às vezes a gente sabe o que tem que fazer. Nós sabemos que a gente tem que lavar a louça depois de jantar, ou você tem que providenciar que alguém faça isso, mas a louça precisa ser lavada, né? Exatamente. Teve um momento assim que não adianta o conhecimento sem colocar em aplicação. O grande aprendizado foi esse, né? E a aplicação ele precisa de uma técnica. E o que você oferece é a técnica, né? Por quê? A técnica Sim, é você vai embasada, lá, é claro, em um pouco de teoria, mas muito mais apoiada no que eu vivi e no que eu passei sim, do que no exatamente. que a teoria aplica aí. Exato. Porque assim, não importa que a gente está estudando neurociência, que está estudando botânica, que está estudando biologia, que está estudando história, que está estudando psicologia. Não importa. Me fala aí da neurociência, me fala do exercício do elastiquinho, como é que funcionou? Aquilo Então, é uma você sabe que assim, neuroassociação, a gente chama, né? você sabe que o exercício do elastiquinho, ele eu já conhecia, né? Então ele praticamente ele foi pouco utilizado porque essa técnica eu já conheço de muitos anos, né? Mas ele veio com outro sabor agora, né? Porque eu lembro que a experiência é a seguinte: ok, você está na sensação, agradece essa sensação, porque a pessoa que está te ensinando isso não pode fazer isso. Meu, aquilo dá um gás que você fala assim: olha a generosidade deste homem, né? E aí Mas eu eu tenho começo outras a. formas, olha só. A neuroassociação que eu faço e que eu já fiz era tomar um copo de água para cada vez que eu reclamasse. Então, você imagina, depois do 20º copo de água, como é que eu tava, né, para reclamar ou não, né? Eu acho que para um caminhante
essa técnica não funciona porque beber água é muito bom, mas para um tetraplégico isso não é muito Não, mas depois confortável. do 20º copo de água, você vai pensar duas vezes. É. Isso vai provocar uma neuroassociação de qualquer forma, viu? Acredita em Ah, mim. Acredita em mim. assim, o mais bacana é assim ter uma técnica, né? Deixar bem claro para a moçada que tem interesse no curso que é uma técnica eficiente, prática, é um conjunto de muitos conhecimentos, mas que só tem o poder que tem porque vem de você. Né? Porque quando você Que fala, bom. você está falando com conhecimento de causa. Então, quando isso gera uma sensação, eu me É exatamente sentia aí uma onde eu praia. ligo superação e felicidade, né? Porque eu Uhum. senti o poder da infelicidade numa fase difícil, que foi Sim, real e foi profunda, sim, e graças imagino. à minha mãe e tudo que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu experimentei, eu pude passar por isso de uma forma muito legal. E eu faço questão de mostrar para as pessoas que isso é possível. Pode ser difícil, não é fácil mesmo, mas é possível. Então vamos lá e faz acontecer. É, o que você fez uma pergunta e assim, eu tenho tanto para agradecer que eu não consigo juntar em palavras. Eu estou um pouco confusa. Eu tinha que ter escrito o texto antes, porque tem coisas que a gente nunca vai poder retribuir. Entende? Vamos supor Mas que eu olha fique só, milionária, que eu fique me fala milionária e você te pague em dinheiro. O que você ensinou não tem como pagar em dinheiro, entende? exato. Olha só, me fala então da relação interpessoal, não só profissional, mas com todas as outras pessoas, e não só também familiar, tá? Mas com todas as outras pessoas. Como ficou isso depois que você passou por todo esse processo? Você sentiu alguma diferença? Qualquer diferença Na que realidade, seja. eu fiquei mais eficiente para os estudos, né? Eu estudo em menor tempo, com mais eficiência, e consigo colocar em aplicável aquilo que é do meu interesse. Porque o que estava acontecendo é que eu estava muito dedicada ao mundo dos outros e pouco dedicada ao meu próprio interesse. E isso estava realmente me destruindo. E com o sistema que você ensina, eu estou percebendo que eu encontro um plano de satisfação pessoal de estar comigo, né? E de fazer o que é importante para mim. E é fantástico você falar dessa forma, porque você já é uma pessoa mentalmente fortalecida, mesmo porque também trabalha com pessoas, além das plantas, né? E tem Uhum. essa raiz toda há muito tempo. E é muito bom ver o impacto de uma visão diferente de muita coisa que você já conhecia, fez. Eu acho que eu até tenho que te compartilhar uma coisa muito importante, né? Existem muitos coaches no mundo hoje de muito sucesso. Inclusive, alguns deles eu fiz curso, né? Mas eu acho que poucas pessoas, poucos dos cursos que eu fiz, um deles é o Tony Robbins, né? Ele tem aquela coisa do entusiasmo, né? De dar assim uma alma de Não, ele é alegria, né? fantástico. Ele é o É, coach dos coachings, né? e eu conheci o Tony Robbins numa época em que eu nem sabia que era Tony Robbins. Eu conheci há mais de 20 anos atrás, né? Poxa, Mais, muito mais. Meu filho tinha 6 anos, é isso, há 24 anos atrás. E para mim foi bem legal. Para mim, tem dois momentos. Um momento em relação a essas questões ligadas a conhecimento e sabedoria, né? Tem um momento que foi com o Tony Robbins e tem um momento que foi com o Renato Meca. Mas poxa, olha, o Renato Meca supera 300 mil vezes o que o Tony Robbins fez. poxa Ponto. vida, olha Por só. quê? Escutou essa, Como, mãe? Cadê? Minha mãe, meu pai? como... Poxa, Carmen, fiquei É demais com importante essa. Muito eu colocar obrigado. isso pelo seguinte: o Tony Robbins ele tem uma mídia muito eficiente e ele é muito bom mesmo. Ele nos ajuda muito. Só que é, muito do que ele fala é inspiracional, né? E você não. Você é realidade, plano concreto, né? Plano concreto. Você fez isso. Não é mais o conhecimento Que do bom. outro, né? É, eu É o falo seu só com o coração conhecimento, é a sobre o que eu sua... passei, exatamente. É, exato. Então, assim, enfim, sobre a questão dos ciclos, né? Você entrou num momento que o meu ciclo não era tão confortável. Então, eu estava questionando. Mas o mais difícil para mim, a coisa mais preciosa é o tempo. Para mim, nada é mais precioso que o tempo, né? Então, o fato do curso ser viável para mim, dentro de eu poder me organizar no meu tempo, de não serem aulas chatas, nada, aulas bacanas, Olha práticas, só, objetivas, né?
que dão pra gente vontade de fazer. Você me dá vontade de fazer a coisa certa. É isso, Que basicamente. bom. Nossa, eu tô. Basicamente. Hoje o meu ego, eu não vou nem dormir à noite. E eu acho que você Meu, já está cansado de escutar isso, homem. o meu ego tá Sim, demais hoje. mas eu tenho uma pergunta para fazer, que eu queria que você me explicasse. Vai lá. Assim, a gente tem aí um monte de áudios, vídeos, entrevistas com as pessoas que você, além da sua família e a sua filha, que é a sua família, sua mãe, seu pai, hoje, quais são as pessoas que mais mexem com você, que mais colaboram com você? Eu queria saber quem são essas pessoas, porque seu pai e sua mãe eu já sou agradecida, sua filha eu sou muito agradecida, porque eles são uma inspiração para você. E além dessas pessoas maravilhosas que você tem, quais são as outras? Olha só, tem muita gente que me inspira de verdade mesmo, né? E muitas pessoas aí que eu até acabo tomando por amizades, que acabam virando mesmo amigas, e acabam participando de uma forma íntima, como as pessoas da minha família se tornam. Mas eu digo que eu sou um cara que tento ver o lado positivo de tudo, até brigo com as pessoas mais próximas de mim, quando elas não veem minha filha, que eu diga, né, quando chega cheia de reclamação e tudo mais. Mas eu aprendo muito e me espelho no novo, no tudo que eu aprendo, que eu vejo de novo. Então, as pessoas novas, é claro que eu me espelho, ainda mais depois que me tornei deficiente, tem muita deficiência que chama atenção, que supera e que fala, né? Eu tenho comigo aqui, que me lembro agora, né, de tomada assim, é um padre que participou da minha criação desde quando eu era moleque lá. A gente fez até uma live, o Padre Ignaldo está aqui no Instagram, quem quiser assistir, foi fantástica. E são pessoas que realmente são relevantes, de qualquer forma que seja, né? Mas Uhum. eu acredito que toda pessoa, principalmente as novas, as que a gente encontra todos os dias, de uma forma ou de outra, nunca é por acaso. Então a gente sempre tem que estar aberto para aprender qualquer coisa que seja com qualquer pessoa que seja. Não é à toa, né? É essa a minha visão. Uhum. E teve um momento que a gente, naquela dia da primeira mentoria que a gente teve, que você teve um espasmo, e eu fiquei em pânico, e eu falei, e agora? O que que eu faço? Porque eu não sabia. Aí você do outro lado, com aquele lápis na cabeça, falou, fica tranquila, Carmen, tá tudo bem, isso é só um espasmo. Mas espasmo dói, né? Dói, mas vai passar. Você precisa ver quando acontece um espasmo no shopping, vira um evento, parece um evento de artista de sertanejo. Todo mundo quer É, ajudar, todo mundo fica desesperado. E é assim é mesmo, porque eu né? acho que, na realidade, no fundo, inconscientemente, eu acho que as pessoas é, elas sabem que você tem essa força, que você tem esse poder que você ensina lá no curso, mas elas não sabem lidar com isso, porque Mas olha só, lidar com esse é um é um exemplo cérebro bom. diferente. Esse É um não, cérebro então não. diferente. É um cérebro, na verdade, que já está fortalecido. É o que eu mostro no curso. O espasmo nada mais é do que um evento que vai acontecer. Eu sei que vai, tá? E que quando acontecer, eu já sei como é que eu falo com as pessoas que se aproximam ou com quem chega, enfim, tá? Tem até crise aí de hipotensão que eu vou embora e passo, enfim, tá? Então a gente tem todas essas visões que funcionam como tudo eu ensino no curso. A minha mente já está fortalecida para passar por isso e não deixar com que a reação das pessoas me deixem mal. Então eu já faço uma palhaçada com isso tudo. Eu sempre falo que eu sou o saco de batata e tudo mais. E, e é assim que a gente aprende, né? A viver de uma melhor forma possível. Eu vou ter que conviver com isso, então isso não me afeta mais, de forma alguma. E eu, Né? E até mesmo para evitar os espasmos aqui agora, eles estão acontecendo. E aqui só estou, né, na internet legal porque a gente mostra só o lado bonito da coisa, né? Mas eu vou tirar uma foto hoje aqui depois que a gente terminar a live de hoje e vou postar a foto da visão de hoje assim mais ampla, com as luzes e tudo mais aqui para o pessoal ver como é que realmente é o. Já tem foto dessa no meu Instagram também de tudo mais, que é fantástico, né, que tá lá. Mas é mais uma prova de que, como eu sempre digo, né, quem quer, vai lá e faz. Quem não quer, inventa sim, uma desculpa. Então, sim. essa não seria mais uma desculpa para eu falar, ah, mas eu não consigo. E se me der um espasmo no meio da live? E ainda digo mais, esse não é o maior problema.
E se a minha pressão Uhum. cair no meio da live, porque cai, e tipo assim, vai para 6 por alguma coisa que nem consegue escutar e eu vou embora. Né? Para um cara de Uhum. 1,91 m é muito baixa, entende? Uhum. Mas aí tem um cilindro de oxigênio aqui do lado, tem enfermeira aqui do lado, e tipo, a gente faz acontecer, sem Uhum. problemas. Que bom, que bom. É, sabe, Renato, tem uma coisa, assim, eu fico olhando dos lados, que eu fico procurando as palavras, né? Eu brinco que eu comecei a falar com 6 anos, mas é verdade, né? Eu lembro assim que eu tinha muita dificuldade de fala. Eu tinha medo de falar. E o medo tinha uma razão, né? Você acha que conhece a minha história também, que eu já te contei. E você foi, achei curioso que você falou, chamou o padre. Não, mas esse padre é uma pessoa fantástica que participou Meu da pai minha vida também era uma como, pessoa fantástica, não vem não. Meu pai como... também era fantástico. Não, mas ele participou da minha vida como padre e como amigo mesmo, Então, desde... esse padre participou da sua vida como padre e o meu pai era um padre que participou da minha vida. Na verdade, me deu a vida. Olha só. É. E aí eu brinco assim que eu sou resultado de um amor muito grande de um homem que rompeu com uma barreira muito gigante, que foi a Santa Igreja, que tem todos os seus sistemas muito organizados para fazer o bem ao próximo, e a generosidade que ele teve de me permitir vir ao mundo, né? De abdicar de toda essa estrutura para me permitir vir ao mundo, O para que lado eu bom disso pudesse foi que eu nós estamos existir, aqui ponto. hoje. Não Que tem nós algo estamos bom aqui disso. hoje. Não, mas por É, aí não vai longe eu também. ia dizer assim, O meu avô, o pai é, da minha mãe também saiu do seminário para poder casar. eu sinto muito, meu pai não saiu da igreja. O meu pai, ele Eita, morreu quando ele veio me conhecer. O meu pai morreu quando veio me conhecer. O coração não aguentou, né? poxa Porque vida. aquilo ia contra os valores dele. Eu era a prova incontestável do, vamos dizer assim, do episódio, né? E por que eu lembrei disso? Porque como é grandioso a gente também romper com muitas vezes aquilo que é o lugar nosso, né? Do conforto. Porque meu pai saiu da zona de conforto, eu nasci. Porque você saiu da sua zona de conforto, você criou superação, né? Quando a gente tem o desafio, é a grande oportunidade para a gente fazer algo muito maior e Não, é muito melhor. fantástico tudo isso. Tanto que eu falo de zona de conforto a fundo nisso, né? Olha só, Carmen, a gente tá, assim, a gente tem um papo, você é uma pessoa fantástica de a gente conversar, e com certeza a gente vai marcar aí um estudo do mapa astral, ou alguma coisa parecida com isso, tá? Por aí. E a gente tem muito mais assunto para falar, e é fantástico isso, tá? E queria fazer agora um print da tela, pedir para o pessoal que está escutando a gente fazer um print da tela, o pessoal do Facebook e do YouTube também façam um print da tela, para a gente poder repostar isso aí e deixar fazer mais pessoas poderem se beneficiar dessas informações todas. E queria Maravilha. agora que você fizesse as considerações finais aí, fica à vontade. Já te agradecendo demais. Eu nunca vou poder retribuir o que você faz, né? O trabalho que você produz, que você Imagina. criou, e o como você ensina a gente a sair da zona de conforto, porque o que o professor ensina, o aluno nunca vai poder retribuir, a não ser colocando em prática aquilo que ele aprendeu. E eu desejo sinceramente honrar toda a sua história, fazendo o meu melhor dentro do que é o meu trabalho, para eu poder fazer o mundo um lugar melhor, porque você com certeza você já faz esse planeta um lugar muito melhor. Eu sou Comecemos por muito nós agradecida. mesmos o que a gente quer ver no mundo. É. Comecemos por nós o que queremos ver no mundo. Exato, perfeito. Essa é uma frase que você usa que é ótima. E queria agradecer também porque vem um e-book de presente, gente. O e-book são 365 dias incríveis que você vai ter uma coisa. Eu não vou contar mais, mas, gente, peguem. É maravilhoso, é tudo muito bem feito, é tudo muito correto, é tudo muito de uma organização prática, simples e objetiva. Eu me sinto muito presenteada de conhecer você nessa vida. É isso que eu tenho para te dizer, Renato. Que bom. E é uma Muito amizade, a presenteada. reciprocidade é muito grande, é uma amizade para a vida mesmo aí, tá? Acho que nada Isso. acontece por acaso, e se a gente chegou nesse ponto, as sessões de mentoria
nos trouxeram a esse ponto. Isso é fantástico, fantástico demais. Você está em Limeira, não é isso? Eu estou em São Carlos, interior de São Paulo. Em São Carlos, em São Carlos. Eu ainda vou em São Carlos te fazer uma visita. Ah, tá Olha achando? aí! Vou, nós Promessa, vamos. promessa é dívida, hein? Eu ainda vou dar um jeito, tá bom? E Fantástico desejo a isso. todos os seus alunos muita alegria, tanta superação quanto eu, né? De realmente se tornarem pessoas mais comprometidas consigo mesmas. E, enfim, o que o professor ensina a gente não tem como retribuir a não ser usando, né? Que bom, Você e é um fico muito grande grato por mestre. isso. Esse é o maior pagamento, né? Esse é o pagamento do valor que realmente Ah, eu eu produzo. vou dar uma deixa astrológica, A gente moçada. tem Ele tem 10 uma... Ele é segundos, olha só. libriano, tá? Moçada, ele é libriano, com ascendente em escorpião. Imagina. Olha E ele só. tem uma lua toda carinhosa, uma lua em câncer, no signo do caranguejo. Então ele é muito carinhoso, ele é muito